Paizinho amado, eu te louvo, Senhor, por esse momento tão especial que a sua palavra vai ser aberta, Senhor, e para edificar os nossos corações, Senhor. Te peço que o Senhor venha estar dando sabedoria, Senhor, aos mestres do culto infantil, ao pastor, e que o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações, Senhor. Fica conosco, fica com esses pequeninos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem a Escritura Sagrada na carta de Tiago, capítulo 3. Carta de Tiago, capítulo 3. Se puder aumentar um pouquinho o som, Rodrigo, especialmente do retorno, eu agradeço. Obrigado. Tiago, capítulo 3. O assunto que nós vamos tratar vai do verso 1 até o verso 12, mas hoje nós vamos parar no verso de número 5. É um texto muito grande para fazermos uma exposição única, então nós vamos caminhar do verso 1 até o verso 5 e, com a graça de Deus, na semana que vem, final do texto. Então, assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Nós estamos diante de um texto, de uma passagem tão difícil, Senhor, que toca certamente cada coração. Por isso, ó Deus, nós precisamos da Tua graça para tratá-lo nesta noite e para recebê-lo humildemente no nosso coração. Abençoa, Senhor, e usa o Teu servo para que ele fale do Senhor e aquilo que o Teu Espírito dos altos céus inspirou Tiago a escrever. Ilumina, Senhor, o Teu servo, para que ele seja fiel à Tua palavra e seja, Deus, Teu instrumento nesta noite para a edificação da Tua santa igreja. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, uma das acusações que eu já ouvi, imagino que você também já tenha ouvido, é que as pessoas da igreja, e igreja aqui entenda de maneira genérica, as pessoas são hipócritas. Eu já ouvi essa acusação várias vezes. O que as pessoas dizem é assim, mas as pessoas da igreja não falam mal umas às outras. Elas levantam boatos, elas fazem críticas destrutivas, elas machucam umas às outras com as palavras. Infelizmente, isso é verdade às vezes. Isso acontece, infelizmente. Crentes acabam se distanciando
por causa de palavras. Palavras, entendam aqui no sentido literal, mal ditas, mal colocadas. Palavras que não foram muito bem expressadas. Igrejas se dividem por causa disso, por causa de boatos, por causa de conversas fiadas, palavras jogadas ao vento. Eu conheci uma igreja de porte médio, era forte até, e essa igreja ela foi dividida. Um grupo permaneceu e um grupo saiu. 20 anos depois, essa igreja ainda colhe consequências negativas dessa situação. Ainda existe um certo desafeto e mágoas não tratadas no coração. É triste, irmãos, quando a língua é instrumento do diabo para dividir aquilo que deveria ser indivisível, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. A igreja para a qual Tiago está escrevendo, ela enfrentava um problema semelhante a este, que eu acabei de descrever. O pecado da língua, o mau uso da língua. E se você notar, Tiago, ele gasta um capítulo inteiro, praticamente, para tratar exatamente desse problema, que é o problema do mau uso da língua. E Tiago, ele tinha plena consciência que ele precisava tratar desse problema na igreja, porque senão a igreja estaria correndo grandes perigos. Então o que é que Tiago faz? Tiago ele gasta um capítulo para mostrar os problemas, os perigos, o poder da língua. E então Tiago mostra como nós devemos usar bem a nossa língua no contexto da vida cristã. Então hoje à noite o tema da mensagem e o tema do próximo domingo, porque eu vou dividir em 2 etapas, é domando a nossa língua, refreando a nossa língua. Então, em primeiro lugar, para domar a língua, reconheça que você será responsabilizado pelo que disser. Reconheça isso. Você será responsabilizado diante de Deus por cada palavra que você disser. Mas deixe-me explicar um pouquinho da conexão que existe entre o capítulo 3 e o capítulo 2. Nós precisamos entender que existe aqui uma conexão muito importante. E para entender isso, nós precisamos nos lembrar que o grande tema da carta é a verdadeira fé. Esse é o tema central, a verdadeira fé. E como nós vimos e temos visto, a verdadeira fé é aquela fé que vem acompanhada de obras. A verdadeira fé, ela nunca está sozinha. Ela sempre vem acompanhada das verdadeiras ou das verdadeiras obras, das obras frutíferas, daquelas obras que de fato mostram a verdadeira fé, evidenciam a verdadeira fé. Então, uma das maneiras de demonstrar a verdadeira fé é justamente domando a nossa língua. Um grande pregador chamado John MacArthur, ele disse algo muito interessante. Em nenhum lugar a relação entre fé e obras é mais evidente do que o discurso de uma pessoa. Que interessante, não é? Em nenhum lugar a relação entre fé e obras é mais evidente do que no discurso de uma pessoa. O que você é será inevitavelmente revelado através daquilo que você diz. Em outras palavras, nós demonstramos a nossa fé naquilo que nós dizemos. Nós revelamos o nosso coração naquilo que nós dizemos. Ora, por que Tiago introduz o texto falando dos mestres que havia na igreja para a qual ele escreve? Por quê? Porque naquela igreja havia muitos irmãos querendo se tornar mestres, professores da Bíblia. E a impressão que nós temos é que muitos estavam galgando esse posto e que talvez outros já estavam nesse posto de ensinadores ou de mestres da palavra.
E o que Tiago diz? Perceba no verso 1. Meus irmãos, ele os trata assim, como irmãos. Não vos torneis muitos de vós mestres. Agora, por que eles queriam se tornar mestres? Porque ser mestre, ser um professor, era uma posição de destaque. Era uma posição de honra. As pessoas olhavam aquilo e diziam, uau, vejam como ele ensina. Ele é alguém importante na igreja, alguém que tem conhecimento. Para você ter ideia do quão importante era um mestre naquele contexto, os mestres da igreja cristã, eles eram comparados aos rabinos da sinagoga. Eram pessoas de destaque, eram pessoas de honra, eram pessoas que estavam na vitrine da igreja, que ocupavam ali o primeiro lugar na posição principal da igreja, que era a posição de ensino. Então é para essas pessoas que Tiago se dirige inicialmente, dizendo, olha, cuidado, cuidado. E por que Tiago se dirige a esses irmãos, inicialmente no versículo 1? Porque provavelmente esses mestres eram aqueles que estavam causando os grandes problemas na igreja, falando o que não deviam, ensinando o que não deviam. E é por isso que Tiago olha para eles e diz assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Veja, o que Tiago está dizendo é mais ou menos o seguinte, se você está considerando se tornar um mestre, ou talvez já seja um, você tem que pensar isso com muito cuidado, tem que considerar muito bem isso. E por quê? Porque ser um mestre na igreja, ser um professor na igreja, é ser detentor de um grande poder espiritual, para o bem ou para o mal. E aqui entendam o que eu vou dizer. As palavras, elas têm poder. Elas têm poder. As palavras têm poder para edificar ou para destruir a vida de alguém. As palavras têm poder ou de consolar ou de trazer agonia. Cada palavra tem um peso muito importante. Mas não é só isso. Tiago diz que aquele que ensina tem uma grande responsabilidade no seio da igreja, no meio da igreja, ou de edificar ou de destruir. Qual era o problema nessa igreja? Havia muita gente se levantando para ser mestre. Não que Tiago fosse contra isso. Tiago não quer que a igreja não tenha mestres, ele quer. O problema é quando um número grande de pessoas começa a se levantar dizendo, eu sou mestre, eu sou pregador, eu sou um professor. O problema não é exatamente o número, mas é a motivação. Por que eu quero ser um professor de Bíblia? Por que eu quero ser um mestre no meio da igreja? Veja o que Tiago diz no final do versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Qual é o problema? A motivação do coração. Agora, por que Tiago não quer que haja muitos mestres na igreja? Sabendo que havemos de receber maior juízo. O que Tiago está dizendo é, aquele que ensina, aquele que prega, ele será julgado por Deus com um crivo muito maior. É isso que ele está dizendo. Havemos de receber maior juízo. Ser professor é uma bênção. Hoje nós vimos aqui pela manhã, essa parte toda repleta de professores, de adultos, jovens, adolescentes, crianças. Mas ser professor é uma grande responsabilidade. Porque Deus haverá de julgá-lo com um crivo muito mais apertado. O critério será muito maior, e é isso que Tiago está dizendo. Então, se você pensa em ser professor, excelente obra almeja. Mas veja qual é a sua motivação. Qual é o desejo do seu coração? Agora perceba, Tiago, certamente, ele está pensando aqui nas palavras de Cristo, em Mateus capítulo 16, versículo 36, quando Jesus diz assim, digo-vos que de toda palavra frívola
que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, nós haveremos de prestar contas a Deus de tudo aquilo que nós ensinamos na igreja. Tudo aquilo, para o bem ou para o mal. Então, como é que deve ser esse ensino na igreja? Deve ser um ensino verdadeiro, edificante, sábio, ponderado, sincero, piedoso, humilde. E é interessante nós notarmos que Tiago, ele afirma no versículo 2, que todos pecam em muitas áreas da vida, mas existe um pecado que é comum a todos nós. Versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, quer dizer, pecamos em várias áreas da nossa vida. Agora, existe um pecado que é comum a nós, chama-se o pecado da língua. O primeiro pecado no Éden, salvo melhor juízo, foi o pecado da cobiça. Eva e Adão cobiçaram ser como Deus. Esse, para mim, é o primeiro pecado. Mas o segundo pecado no Éden foi o pecado da língua. Porque quando Deus chamou Adão para acertar contas com ele, o que foi que Adão disse para Deus? Senhor, a culpa é dela. É da mulher que tu me deste. O que é que Adão fez? Culpou o outro. Ele transmitiu a sua culpa para Eva. Simples assim. Esse foi o segundo pecado, por assim dizer, no Éden. Agora, Tiago diz que aquele que não peca com a sua língua, final do versículo 2, é um homem perfeito. Mas óbvio, perfeito aqui não significa perfeição absoluta, não significa ser como Cristo. Somente Cristo era perfeito em tudo que fez, em tudo que disse, em tudo que pensou. Ele era perfeito. Mas Tiago não está falando de uma perfeição absoluta. A palavra perfeito, no versículo 2, significa alguém maduro. Não pecar com a língua significa atingir a maturidade cristã. Não é isso que ele diz? Se alguém não tropeça no falar, isto é, não peca com a sua língua, é um homem perfeito, isto é um homem maduro, capaz de refrear também todo o seu corpo. Uma pessoa que consegue domar a sua língua é uma pessoa madura na fé cristã. Mas o que é que isso nos ensina de fato? Primeiro, ninguém deve assumir o papel de mestre ou de professor na igreja, a menos que Deus o tenha chamado para esta função. A menos que Deus tenha chamado. Eu sei que é bonito ser um professor. É uma posição de destaque. Mas não assuma essa função, a menos que Deus lhe tenha chamado para isso. Agora, nós que ensinamos a palavra de Deus, nós seremos muito mais responsabilizados por aquilo que nós dizemos do que a igreja. Porque nós temos um papel importante de ensinar para o bem ou de ensinar para o mal. É óbvio, nós queremos ensinar para o bem. E esse é o nosso papel último. Mas às vezes nós podemos também errar e ensinamos aquilo que é errado. E ao invés de construirmos, desconstruímos. Então, sempre que nós ensinamos, nós precisamos ter diante de nós uma grande verdade. Eu vou prestar contas a Deus. Eu vou prestar contas a Deus. De tudo aquilo que eu digo, eu vou prestar contas a Deus. Que grande responsabilidade, irmãos, é ser um professor na igreja, um mestre, um líder na igreja de Cristo. Mais do que isso, os mestres devem reconhecer a importância de aprender quando falar, quando não falar, o que falar e como falar. Muitas vezes, nós falamos aquilo que é certo, mas falamos da maneira errada. E é por essa razão que nós perdemos a razão. Nós perdemos o crédito por causa da maneira equivocada com a qual nós usamos a nossa língua. Os líderes e mestres da igreja devem ensinar buscando a glória de Deus e não a sua própria glória.
O alvo do ensino na igreja é sempre instruir para transformar. Esse é o alvo final. Nós queremos que os nossos alunos sejam mais semelhantes a Cristo, sejam mais parecidos com Cristo. É por isso, irmãos, que eu acho que na igreja não cabe polêmica. Toda polêmica, ela é ruim. Toda polêmica não constrói, não edifica, não amadurece. Na igreja nós ensinamos verdades. E qual é o ponto entre uma verdade e uma polêmica? Onde a Escritura se cala. Quando a Escritura se cala, eu me calo também. E nós, como mestres, não precisamos ter vergonha de dizer, eu não sei. Eu não sei. As pessoas às vezes perguntam coisas sobre escatologia, eu não sei. Pastor, como será exatamente o corpo na glória? Eu não sei. Há tantas respostas que eu não tenho. Há muitas dúvidas. Então nós precisamos nos calar e dizer, eu não sei. Porque quando passa dessa linha, vira uma mera especulação religiosa, teológica. Calvino dizia assim, Guilherme, onde a Escritura se cala, eu me calo também. Então, se você quer ensinar na igreja realmente, você precisa se certificar de que Deus o chamou para isso. Como? Primeiro, você precisa ter um bom conhecimento das Escrituras. Eu não posso ensinar a menos que eu conheça esse livro sagrado. É óbvio, eu não preciso ser um bacharel, um mestre, um doutor, um pós-doutor, mas eu tenho que ter intimidade com as Escrituras, ler as Escrituras, conhecer de fato a palavra de Deus. Mais do que isso, para ensinar na igreja, eu preciso ter uma vida de oração e uma vida de piedade. Quando um mestre está aqui na frente falando, seja no púlpito, seja aqui embaixo, ou seja numa classe de escola dominical, as pessoas estão olhando para ele e pensando assim, ok, deixe-me olhar um pouquinho mais para a sua vida e ver como vai a sua vida. A pregação, o ensino, é composto de 3 coisas, de um tripé. Conteúdo, a palavra, a paixão, o seu sentimento, a carga que você traz de si mesmo, e terceiro, a sua vida, o ethos, a vida. Por que os fariseus ensinavam e as pessoas não davam bola para eles? Porque não havia vida. Mas quando Jesus ensinava, as pessoas diziam, ele ensina como alguém que tem autoridade. Porque ele tinha vida para ensinar. Então, muito mais do que um conhecimento puro e simples, teórico, aquele que ensina precisa ter vida com Deus. Porque quando nós subimos ao púlpito ou numa cátedra para ensinar, as pessoas medem não apenas o nosso conhecimento, mas a nossa vida com Deus. Meus irmãos, ensinar é uma grande responsabilidade. Agora, embora essa exortação primária de Tiago seja para os líderes, para os mestres da igreja, isso também se aplica a nós. Porque todos nós vamos responder diante de Deus por aquilo que nós falamos. Nós vamos responder. Ou não é isso que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, texto conhecido, Mateus capítulo 5, versículo 22. Veja o que ele disse. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Tolo aqui não é simplesmente chamar alguém de insensato, mas é emitir um juízo temerário. Esse é o sentido. Meus irmãos, para domar a nossa língua, nós primeiro precisamos reconhecer
que nós vamos prestar contas a Deus de cada palavra que nós dissemos. Cada palavra. Até mesmo as palavras não ditas. Aquelas palavras que foram pensadas no coração. Porque a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa palavra antes que ela nos chegue à língua. Porque ela nasce do coração. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que para domar a língua, nós precisamos reconhecer que ela tem um grande poder, para o bem ou para o mal. Se você parar rapidamente e olhar para os versos 3, 4 e 5, você vai perceber que Tiago usa aqui 3 figuras. Na verdade, até o verso 12 ele usa 6 figuras. Hoje à noite nós vamos olhar para 3 delas, versos 3, 4 e 5. Essas 3 figuras ilustram exatamente o poder da língua. Primeira figura é o freio do cavalo, versículo 3. Note, o freio é pequeno, o cavalo é grande. O que é um freio? O freio é um pedaço de metal, como esse aqui, que é colocado na boca do cavalo, que passa por sobre a língua. E esse freio é ligado a uma rédea, a uma corda, de um lado e do outro. Para que serve um freio? Para guiar o cavalo. Com o freio, o cavalo vai para frente, com o freio você o traz para trás, com o freio você o joga para um lado ou joga para o outro. Então não importa se o cavalo é grande, se ele é forte, se ele é chucro, se ele é manso, se ele é um cavalo de campo, se é um cavalo da roça, não importa. Todo cavalo precisa de um freio. Todo cavalo. Agora note, o freio é pequeno, mas o cavalo é grande. Segunda figura é o leme do navio, versículo 4. O leme é pequeno, comparado ao navio, que é muito grande. Onde é que fica o leme? Fica na parte traseira do navio. Como se fosse um rabinho assim de um peixe. Esse leme, ele é controlado por um timão. E, na verdade, por um timoneiro. É ele quem guia aquele leme. E para que serve o leme? Para dizer para o navio para onde ele vai. Ele é o guia do navio. Você já viu um peixe? Ele faz assim com o seu rabinho? É assim que ele se movimenta. É assim que um navio vai para um lado ou vai para o outro. Tente imaginar um navio sem um leme. Olha o que Tiago diz. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e jogados por ventos fortes de um lado para o outro, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tente imaginar um navio sem leme. Ou ele vai bater numa rocha, ou ele vai ficar perdido no meio do oceano. Ele vai ser tocado pelo vento e pelo mar. Então ele precisa de um leme. Não importa se é um barquinho para 5 pessoas, se é um barco ou um navio onde estava o apóstolo Paulo para 260 pessoas. Não importa se é um MSC, um transatlântico que vai e viaja por toda a Europa. Não importa. Toda embarcação precisa de um leme. Detalhe, o leme é pequeno e o navio é grande. Terceira figura é a figura da faísca, versículo 5. Como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Você já viu uma faísca? Até os anos 90, 2000, todo mundo tinha em casa, era um fogão acendido com um fósforo. Na casa da minha mãe é assim até hoje. Eu já dei para ela um acendedor, aqueles de apertar, mas ela acha que aquilo não dá certo. Ela ainda continua usando o velho e bom fósforo. Aquilo é uma faísca. Mas deixa o gás aberto. Não faça isso. Mas se o gás estivesse aberto e alguém riscasse assim, explodiria tudo. É apenas uma faísca. Se uma pessoa está passando à beira de uma autoestrada e ele joga um palito de fósforo ou uma bituca de cigarro, e aquilo cai num capim seco, aquilo queima tudo. Você já viu incêndios enormes de casas, de prédios, de indústrias que começaram como? Com uma grande explosão? Às vezes sim, mas geralmente começa com uma faísca. É um fio decapado, ali um fiozinho, sem a sua capa,
que encosta no outro ou encosta em alguma coisa, incendeia um carro, uma casa, uma indústria. Então, o ponto de Tiago é esse. Uma coisa muito pequena é capaz de fazer um estrago muito grande. Esse é o ponto de Tiago. Um freio pequeno doma um cavalo grande. Um leme pequeno guia um navio enorme. Uma faísquinha incendeia uma grande selva. E o que Tiago então quer ensinar com isso? O ponto é simples. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra pequena, ela pode destruir e causar muitos danos, e danos às vezes irreversíveis. Uma palavra maldita, mal colocada, ela pode destruir uma amizade, ela pode destruir um casamento, pode destruir uma família, pode colocar uma empresa abaixo, pode colocar um governo abaixo, uma cidade, um país. Vocês estão vendo aí, senhores? A guerra entre Israel e Hamas. Eu tenho lá acompanhado as notícias, num site próprio de Israel, você coloca lá no tradutor e você lê hebraico em português, e você vê as colocações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e do outro lado você vê as colocações do líder da Palestina. Irmãos, cada palavra ali tem um peso. O peso de parar uma guerra, de estourar uma guerra, de aumentar uma guerra. Cada palavra. E esse é o ponto de Tiago. Uma palavra muito pequena pode destruir coisas muito grandes. Perceba, irmãos, que a nossa língua, ela tem um poder enorme de destruir aquilo que com sacrifício foi construído. Nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. E nós precisamos usá-la para a glória de Deus, aquilo que é agradável a Deus. Se você consegue controlar a sua língua, isso significa o quê? Que você atingiu uma maturidade cristã. Você é um homem perfeito, no sentido da maturidade, uma mulher perfeita, no sentido da maturidade. E como é que nós podemos então fazer isso? Eu quero dar 3 pensamentos práticos. Primeiro, aprenda a pensar antes de falar. Como isso é difícil. Mas Provérbios 25:11 diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, uma bacia assim, uma bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então nós temos que pensar. Sabe, aquele velho pensamento, respire fundo e pense, é isso. Pense. Não seja afoito. Não coloque a palavra de qualquer jeito. O nosso coração, ele transborda muitas vezes de ira, de egoísmo, de orgulho. Então acalma, respira, peça a Deus sabedoria. Eu tenho um colega pastor, um irmão muito querido, e ele dizia assim, André, quando eu estou discutindo com a minha esposa, eu digo para ela assim, vai orar, vai orar. Vai orar que eu vou orar também. Depois a gente conversa. Mas é claro, isso é óbvio. Nós deveríamos orar sempre, até para discutir, para poder argumentar, para que as nossas palavras não firam. Então nós temos que saber o modo de falar, a hora de falar. Há situações no casamento e na vida que a gente tem que sentar e resolver na hora, é verdade. Mas há outros momentos que a gente para e diz assim, não, peraí, vamos baixar a poeira. Quando nós estivermos com os ânimos mais tranquilos, a gente volta a conversar sobre isso. Isso se chama sabedoria ao falar. Ora, isso é o que se espera de um crente. Eu acho inadmissível, irmãos, que um crente coloque o seu perfil acima do Espírito, quando ele diz assim, mas pastor, eu sou assim mesmo. Eu falo o que dá na telha. O que vem na língua eu falo, eu não levo... Isso, irmãos, isso é dizer assim, não, eu sou um pecador mesmo, tá bom, eu vou continuar assim. É isso que você está dizendo. Isso é inadmissível para um cristão. Um cristão nunca pode dizer, eu sou assim porque eu sou assim. Eu sou assim porque eu nasci assim. Não, meus irmãos. Nós temos o poder do Espírito para guiar a nossa vida. O segundo pensamento prático é fale
o que é necessário. Provérbios capítulo 13, versículo 3, assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas aquele que abre muitos lábios, a si mesmo se arruína. Em outras palavras, fale o necessário, fale de maneira pontual. Aquele que fala demais, peca. Quando eu era muito jovem, eu era bastante afoito. Bastante afoito. Mas eu fui aprendendo que eu preciso ouvir primeiro. Você já parou para perceber que Deus nos deu 2 ouvidos? Um de cada lado, para que a gente ouça a amplitude. E Deus nos deu apenas uma língua para falar de maneira pontual. Agora pense se Deus tivesse nos dado 2 línguas e um ouvido só. Seria um caos, não seria? Se com uma língua só a gente faz o que não deve, imagine se tivéssemos 2 línguas. Uma língua de cada lado, assim, falando para um e falando para outro. Uma falando coisas boas e a outra falando coisas ruins. Seria o caos, não seria? Deus é sábio em tudo aquilo que faz. Fale o necessário. Ou não é isso que Tiago disse no capítulo 1? Texto conhecidíssimo de nós, que a gente cita, vira e mexe. Não é isso? Tiago fala assim: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ouça, pense, fale. O terceiro pensamento prático: seja cuidadoso ao falar em meio a um conflito. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda faz o quê, meus irmãos? Desvia o furor. E a palavra dura faz o quê? Suscita a ira. No meio de um conflito, a sua palavra vai ser decisiva. Ou para impedir, ou para parar de vez, ou para acentuar uma discussão terrível. A sua palavra será decisiva. Então, seja cuidadoso ao usar a sua língua em meio a um conflito. Não traga nunca para a discussão aqueles pecados que você já perdoou, porque Deus não faz isso. Quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor os pega e os lança no fundo do mar. Por que haveríamos nós de jogar os pecados do nosso irmão no rosto dele, se já o perdoamos? Qual é o uso que você tem feito da sua língua como crente? Deixe-me concluir a mensagem desta noite. Use bem a sua língua e use-a para a glória de Deus. Demonstre que a sua fé é verdadeira por meio da sua fala. Por meio da sua fala. Fale aquilo que edifica. Fale aquilo que promove o crescimento espiritual. Fale aquilo que abençoa as palavras. O presbítero Marco Antônio já deu a deixa aqui inicialmente. Efésios 4, 29, não é isso? Fale cada um o que edifica, o que abençoa, o que constrói, o que alimenta, o que alicerça. Se você não tem nada para dizer de bom acerca de alguém, então não diga nada. Hoje nós vivemos na era, a famosa era, né, da lacração. As pessoas querem crescer destruindo a imagem do outro. As pessoas vão para as redes sociais com todo tipo de calúnia, com todo tipo de difamação, destruindo a imagem para construir a sua própria imagem. Não. Se você não tem nada de bom para dizer sobre alguém, então não diga nada. Apenas ouça. Se você lida, e eu acho que todos nós, em alguma medida, lidamos com o problema da fofoca. Se você lida, e todos nós lidamos em alguma medida, com o espírito crítico. O espírito crítico é diferente da mente crítica. A mente crítica é a capacidade de você ouvir as coisas, julgar o que é certo, o que é errado e absorver aquilo que é bom. Isso é mente crítica. Mas o espírito crítico é o espírito de alguém que olha para tudo e tudo está ruim, nada está bom, nada presta, só ele é bom, só ele sabe, só ele é o dono da verdade. Não, irmãos, isso é um espírito crítico. E eu acho que todos nós, em alguma medida, lidamos com isso.
Mas talvez você e eu lidemos com a maledicência. Há pessoas que sentem prazer em maldizer os outros. Falar aquilo que não deve dos outros. Eu tenho um amigo, e ele confessou isso para mim chorando. Uma vez ele estava escrevendo, e ele estava de fato falando mal de alguém. Só tinha um detalhe, ele colocou isso no grupo errado. No grupo onde estava a pessoa de quem ele estava falando. Mas naquela época não havia a possibilidade de você apagar, correr lá e apagar a mensagem, né? A mensagem ficou. E ele me disse: André, eu aprendi uma grande lição. Deus tratou o meu coração, porque eu estava nesse pecado. E ele foi, e ele se humilhou diante da pessoa, pedindo perdão por aquilo que ele disse. Agora, muitas vezes nós podemos falar mal das pessoas, mas talvez nunca falemos num grupo de WhatsApp. Mas não podemos esquecer que Deus conhece o nosso coração. Eu queria conclamá-lo nessa noite. Se você lida com esse pecado da maledicência, da fofoca, do espírito crítico, peça a Deus perdão. E eu quero dizer aos irmãos que isso que eu estou dizendo a vocês com um dedo para lá e para cá, eu também estou dizendo com 3 para mim. Porque Tiago diz que todos nós corremos nesse pecado, ele disse isso. Então eu também lido com isso. Mas eu preciso que Deus trate o meu coração. E que Deus trate o nosso coração. E nós precisamos assumir um compromisso com Deus, de usar a nossa língua para a glória dEle. A nossa língua tem que ser para bendizer e não para amaldiçoar, para edificar e não para destruir, para construir pontes e não para levantar muros entre pessoas. Deixa-me fazer uma pergunta a você. Eu já tenho a resposta. Você quer viver dias felizes? Você quer? É claro, eu quero. Todos nós queremos viver dias felizes. Como a gente faz isso? Existe um versículo na Bíblia que nos dá a resposta. E eu queria convidá-lo a abrir na primeira carta de Pedro. Está aí, é a próxima carta, capítulo 3, versículo 10. Pedro aqui está citando um salmo, o Salmo 34, versos 12 e 13. Ele não tirou da cabeça dele, ele está citando a Bíblia. E olha que interessante, sobre o que ele está falando aqui, sobre o amor fraternal. Como nós devemos nos amar uns aos outros. E então chega no verso 10 e Pedro diz assim: pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, quer dizer, ser abençoado, viver uma vida feliz, contente, faça o que, irmãos? O que está escrito na Bíblia? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Você quer viver dias felizes? Refreie a sua língua. Dome a sua língua. Coloque o freio da graça de Deus na sua língua. Mas eu sei que isso é um pecado que toca todos nós, porque existe uma luta dentro de nós o tempo todo. Então como é que a gente vai domar esse ser pecador e miserável que nós somos? Com a graça de Jesus Cristo. Então nós precisamos ir ao trono da graça e dizer: Senhor, eu preciso da tua graça para domar a minha língua. Eu preciso do poder do Espírito de Cristo para tratar o meu coração e transformar o meu coração e moldar o meu coração a cada dia a imagem e semelhança de Cristo, aquele que todas as palavras foram palavras de bênção. Até mesmo quando o Senhor confrontava, Ele fazia isso com amor e com misericórdia. Que Deus nos abençoe, para que a nossa língua seja uma língua domada, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.
Vamos louvar o nosso Deus, amados irmãos, com um cântico que é a oração de Davi, no Salmo 19, versículo de número 14. Você já conhece esse texto e certamente já cantou esse cântico também. Quando Davi escreveu assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que as nossas palavras sejam agradáveis na presença de Deus. Que as nossas palavras sejam agradáveis àqueles que nos cercam, ao nosso marido, à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos colegas e amigos, aos irmãos da igreja. Que a nossa palavra seja uma palavra de bênção e de edificação para a glória de Deus. Vamos cantar.